campanha de primícias. Não está havendo o Ministério para Crianças, né? Está havendo todo domingo o curso para aqueles que pretendem trabalhar no Ministério para Crianças. Hoje nós teremos aqui o Maurício trazendo uma mensagem dos céus para nós, amém? Amanhã teremos também um outro pregador aí também, extralocal, amém? Maurício, vem cá, irmão. Glória a Deus. Olha a força do homem, irmãos. Estenda as mãos para cá, vamos abençoar ele. Deus, que esse momento seja consagrado ao Senhor. Que aquilo que o Senhor colocou no coração do Maurício seja mesmo de fato assimilado por cada um de nós. E nós pedimos ao Senhor que fale conosco através desse homem. E por isso nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dudu pediu para dar um recado, igreja, boa noite, graça e paz, que as orações da manhã já retornaram, aqueles que têm o hábito de estar aqui pelas manhãs orando, e aqueles que ainda não têm, podem, estar fazendo essa grande graça de vir aqui orar pelas manhãs, interceder nas madrugadas, amém? Glória a Deus por essa noite, por esse dia, Deus é bom, que a palavra dele encontre corações sedentos, terra fértil para fazer morada em nome de Jesus. Eu sinto que nós não precisávamos nem estar continuando, porque Deus tem trabalhado geracionalmente nessa igreja, e é isso que é a continuidade dos projetos de Deus. Quando nós vemos esses crianças, jovens, adolescentes, fazendo o que se tem que fazer, pregando a palavra do Senhor, estando aqui em santidade, guardados. Vocês viram, vocês perceberam que reverência eles têm de estar na casa do Senhor? Percebi a Maria Fernanda trêmula o dia todo, porque ela tinha essa ânsia, mas esse temor de estar aqui. O André estava tremendo, mas eles não deixaram de trazer aquilo que o Senhor colocou no coração deles. E isso tem que ser a nossa busca e a nossa dedicação. Porque o extraordinário do Senhor é a intervenção de Deus na minha família. Quantos recebem que a sua família vai receber o extraordinário nesse tempo em nome de Jesus? Nós temos recebido palavras edificadas. Eu não sei vocês, esses 2 dias que eu não vim, eu estava no trabalho, eu estava quebrantado. E recebendo do Senhor, foi algo tremendo que aconteceu aqui neste lugar esses dias. E quando a gente tem a oportunidade de estar aqui, esteja de coração, esteja sedento para Deus fazer algo maravilhoso. E olha só como que Deus é bom, A gente vai falar hoje, nós, juntamente, sobre família, Intervenção de Deus, o extraordinário de Deus na nossa casa. E o ambiente está tão gostoso. Eu estava falando ali que eu estou me sentindo numa célula. Célula é lugar de família. É um ambiente aconchegante. E o Kevin, quando começou a ministrar, eu senti que ele estava livre, como se estivesse numa célula. E esse é o ambiente que o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. Liberdade. Muitas vezes a gente quer travar. Deixa Deus trabalhar nas nossas vidas. O texto bíblico está em 2 Coríntios 2:9, na nova tradução NTLH. Todas as passagens vai ser na NTLH, tá, Michel? 2 Coríntios 2, verso 9. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, isso foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. O extraordinário Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas nesse tempo, será que nós temos tido realmente a crença
nessas palavras que nós acabamos de citar? Será que nós temos tido a esperança de que algo vindouro vai acontecer? Desse modo tal a elevar a nossa fé, a confiar somente em Deus, o Deus que faz o extraordinário acontecer. Deus nesse tempo, através dessa campanha, através desses dias que foi dado ao coração dos nossos pastores, nesse tema extraordinário, quer nos capacitar a crer no Deus do impossível que faz o extraordinário. A gente tem perdido, às vezes a fé de confiar que Deus pode fazer algo extraordinário. Quando o William começou a ministrar aqui, ele falou que no começo, desde o caminhar da obra dele até hoje, ele viu vários acontecimentos milagrosos acontecer, e nós perdemos a esperança, porque por causa do tempo, dos acontecimentos, de que algo impressionante pode acontecer no nosso tempo. Nós temos que crer, meu irmão, minha irmã, algo especial vai acontecer. E quando Deus, na sua maravilhosa graça, vê algo que Ele precisa intervir para que o povo dele retorne ao caminho, porque há uma intervenção de Deus todas as vezes que Deus percebe que o seu povo, que aqueles escolhidos estão se desviando do caminho, perderam a fé, estão se corrompendo, se contaminando. Deus tem uma intervenção do céu para que nós possamos ser redirecionados ao caminho. Ao longo dos anos, se a gente lê, quem leu a Bíblia, quem está lendo na igreja, historinhas, nós vemos a intervenção de Deus ao longo do tempo na igreja, na família, no mundo, para que o seu povo se volte a Ele. Olha que extraordinário, nós como povo eleito do Senhor, temos a intervenção dEle nas nossas vidas, para que nós prossigamos no alvo que é a salvação. A Bíblia nos fala, no livro de Gênesis, capítulo 2, do verso 18 ao 24. 2, do verso 18 ao 24. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou a terra, todos os animais selvagens, e deu todas as aves, Ele os levou, o homem, para que pudesse o nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nome nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus interviu, fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou das suas costelas e afechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou a minha esposa, uma mulher, e a levou ao homem. Quantos são gratos por essa costela que Deus tirou aí de você? Muitas vezes nós não estamos dando valor a essa costela, uma intervenção de Deus na vida do homem, para que ele prossiga melhor. Olha só, isso não foi uma intervenção extraordinária? Ele nos deu uma companheira, Tiago. A gente ia ficar só ali com os animais. Ele interviu para que o homem fosse feliz, e já criou a primeira família. Continua o próximo, por favor. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Casamento, união, intervenção de Deus na vida do homem. Nós vemos ali no Jardim do Éden, no começo de tudo, uma intervenção de Deus, porque o homem estava só. O nosso Deus é um Deus de bondade e misericórdia, um Deus de amor. Ele nunca quis, em toda a história da criação do homem, que o homem padecesse, passasse por momentos ruins. Nós nos desviamos do caminho do Senhor. Claro que nós vamos passar por lutas, dificuldades, mas o nosso Deus é bom.
E olha que extraordinário, Ele nos deu a nossa cara metade, a pessoa que está ao nosso lado. Mais um texto bíblico, bem rapidamente, Gênesis 17, do 1 ao 5. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e darei muitos descendentes. Intervenção de Deus. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: eu faço com você essa aliança, prometo que você será pai de multidões. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com você que você seja pai de multidões e nações. Continua. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de vocês e os seus descendentes. Até aí por enquanto. Nós vemos que até aquele momento Abraão não era pai de multidões. E em muitos momentos nós não temos deixado o propósito, como o pastor Luiz Fernando falou, do Senhor, o Luiz Fernando está latente no nosso coração. Abraão, a partir desse momento, começou a crer que Deus tinha algo maior para ele. Por quê? Qual era a idade de Abraão? 99 anos. E Sara? 90. Será que eles poderiam ter filhos? Tanto é que olha só como nós somos e somos a nossa credibilidade com as coisas de Deus. Até Abraão nos mostra isso. Às vezes nós estamos confiando pouco demais no que o Senhor pode fazer. Passa o próximo versículo, por favor. Continuando ali. O próximo. Deus continuou: você será, pode ser o próximo, desculpa. É o 11. A circuncisão servirá como sinal de aliança entre você, mim e você. Próximo. De hoje em diante vocês circundarão todos os meninos de 8 anos depois de nascidos, e também os escravos que nasceram nas casas de vocês, e os que foram comprados por estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados, sem falta. Esse será um sinal de que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com você é para sempre. Até aqui nós vemos que o Senhor é um Deus de aliança. Ele cumpre os propósitos. Ele faz o extraordinário. Se a gente for continuar lendo ali, a gente vai ver que Abraão se abaixou, encostou o rosto no chão, e ele riu daquilo que o Senhor estava falando. Está aqui na Bíblia, vocês podem ler. Ele riu, e ele não acreditava por causa da idade dele. Tanto é que ele pede para o Senhor abençoar Ismael. Muitas vezes o extraordinário do Senhor, a intervenção de Deus não está acontecendo na nossa casa, na nossa família, porque nós queremos tomar a frente de Deus e queremos o mais fácil. Estava mais fácil. Ismael estava ali, vivo, andando. Abençoa Ismael, Senhor. Por que acreditar em algo que é difícil? E se depois a gente continuar esse texto, Sara riu do anjo quando o anjo fala que vai entregar esse filho. E muitas vezes nós temos sido assim. Nós não temos acreditado no extraordinário de Deus para as nossas vidas. E tudo isso que nós vimos e falamos nesses 2 capítulos é o seguinte: intervenção divina. Se refere à ação ativa, direta de Deus na história de algumas pessoas. Seja para mudar a situação, libertar, curar, proteger, guiar. Percebida por milagres, uma resposta à oração, envolvendo a interferência de Deus para influenciar eventos ou alterar o curso natural das coisas. Ele não alterou o curso natural das coisas? O dilúvio, o mar se abriu, pragas surgiram, o sol parou, como o William falou, a chuva cessou e a chuva voltou. E quantos outros episódios nós vimos a intervenção de Deus. Também relacionado com intercessão, orar em favor dos outros, sendo a maior intervenção divina a encarnação
e ressurreição de Jesus Cristo, para alinhar novamente aos propósitos de Deus e trazer salvação dos nossos pecados. Aleluia. Quem crê na intervenção de Deus através da vida de Cristo Jesus? É a maior intervenção. Se nós estamos aqui até hoje é por causa da misericórdia de Deus em enviar seu Filho, para que nossos pecados sejam curados e nós temos liberdade, libertação e principalmente a salvação. Mas hoje muitos de nós perdemos ou temos enfraquecido na capacidade de acreditar que o nosso Deus faz milagre. Desse modo deixamos de viver o avivamento que o nosso Deus desejou sobre nossas casas e nossa família. Nossa fé não passa pelo tempo, pela prova do tempo. Nossa fé se torna condicionável e nós trocamos a confiança em Deus pela força do nosso braço. Irmãos, se a gente vai lendo na Bíblia, ela nos relata várias histórias de homens que começaram bem na sua caminhada, mas depois, com o continuar, perderam essa essência da confiança, e isso não pode acontecer conosco, porque senão nós não veremos o extraordinário de Deus. No livro de Crônicas, ali de 2 Crônicas, a partir do verso 14, 15, 2 Crônicas, vem nos falando nos capítulos 14, 15 e 16 do rei Asa. O rei Asa começou bem, assim como eu e você. Ele fez reformas. Ele foi milagrosamente salvo pelo Senhor, assim como eu e você e a sua casa. Ele tinha que batalhar uma luta contra os etíopes, que tinham 1 milhão de soldados. Qual é essa luta, meu irmão, minha irmã? 1 milhão de soldados, 300 carros de guerra se levantaram contra esse homem. E ele confiou no Senhor. E o Senhor salvou ele daquela multidão de guerreiros. Ele viveu um tempo maravilhoso, mas no final do seu reinado, no derradeiro do seu reinado, ele deixou de confiar no Senhor. Ele perdeu a esperança de que Deus faria extraordinários. Ele vai lá, confia no rei da Síria e leva das coisas da sua casa para o rei da Síria, da casa de Deus, para que ele ajudasse ele numa guerra contra Israel. E passando um pouquinho à frente, ele acaba que acometido com uma doença, e ele não procura Deus. Asa é um rei grande de Deus. Eu não estou falando de Maurício, não estou falando de ninguém. Asa, um homem lembrado na Bíblia por coisas extraordinárias. Ele perdeu a confiança no Senhor, e nessa doença, ele não procurou o Senhor. Ele procurou médicos, doutores, outros, e ele morreu. O seu filho Josafá começa bem, da mesma forma, de forma milagrosa, faz coisas maravilhosas, mas no final, no derradeiro, perdeu a confiança. Procurou o rei de Israel para construir navios, barcos. Porque nós temos perdido a confiança de que Deus pode mudar a nossa casa, porque nós temos entregado a nossa família nas mãos do inimigo e deixamos de confiar que Deus pode fazer uma revolução. Jeremias 2,13 fala: o meu povo cometeu 2 pecados, eles me abandonaram a mim, a fonte da água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que deixam vazar a água. Como a gente vai viver o extraordinário que o pastor Juliano falou? Como a gente vai viver algo grande, milagres como Naamã viveu? Se a gente perdeu a confiança no meio da caminhada, o tempo, as decepções, as batalhas tem nos enfraquecido, e nós temos deixado de buscar, e principalmente buscar para a nossa casa. Em Oséias nos fala, se você for ler em Oséias 6, ele fala assim, prossigamos
continuamos em conhecer o Senhor. Não é hoje aqui conhecer, é uma guerra que a gente tem que lutar todos os dias, acreditando que Ele tem milagres oportunos para nós. Sabe, nós temos que desvencilhar dessa mentira que o inimigo tem jogado nesses tempos. Tem trazido engano e cegado até alguns de dentro da casa do Senhor. Meu irmão, minha irmã, olhe para a pessoa do seu lado aí, ó. Quem tiver em casal, em nome de Jesus. O pastor, o senhor não está, pastor Horácio. Essa pessoa do seu lado não é o seu inimigo. O mundo tem colocado uma batalha entre nós e nossa esposa, entre nós e nossos filhos. Não é a nossa guerra, nós não estamos dormindo com o inimigo. É uma mentira que nós estamos dormindo com o inimigo. Tem que dormir de olho aberto. Não, pode dormir de olho fechado. Essa mulher guarda o seu sono, essa mulher te protege, essa mulher está sonhando para você ser um homem melhor. O diabo tem jogado mentiras nesse tempo. Sabe quem que é o nosso adversário? É o diabo. E ele está ao derredor, procurando um espaço, uma brecha, que nós damos na nossa casa para que ele entre e faça discórdia, destruição. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ser melhor na nossa casa, de viver, como o William falou, a simplicidade de Deus. E perdemos tempos maravilhosos com aqueles que estamos. Irmãos, eu falo isso assim porque quem trabalha de turno, de escala, assim nesses horários que a gente trabalha, dia é tudo normal. A gente está para trabalhar em nome de Deus, o Senhor sabe, tem todos os propósitos. Mas os dias é tudo normal. Mas a gente perde muita oportunidade com a família, porque as nossas folgas são contrárias deles. Às vezes nossas férias são contrárias de todo mundo. E a gente perde muitas oportunidades. Quantas madrugadas que está chovendo, que está ventando, eu sei que o vento sopra lá, forma aquela nuvem. Eu vou para um canto do trabalho lá e falo, Deus protege a minha casa, eu queria estar lá com a minha esposa, eu sou o valente daquele lar, mas envia anjos lá protegendo a minha casa. É o melhor lugar da minha vida. É o lugar onde eu sou confortável. A empresa amanhã, se eu não estiver lá, eles vão colocar outro que vai me substituir, vai trabalhar melhor que eu. Mas a minha casa não vai. Deus foi extraordinário, Ele sabia que eu tinha que estar naquele lar. Ele interviu na minha história para que eu tivesse encontrado a minha esposa. E hoje eu sou o pai dessas bênçãos maravilhosas. É isso que nós temos que agradecer, porque Deus interviu na minha e na sua história, para você estar do lado dessa pessoa maravilhosa, para você ter gerado frutos maravilhosos, para que a sua descendência está ocupando essa terra, e sobre a história o Senhor vai fazer algo novo. Mas nós temos que acreditar, e confiar no Senhor, porque algo nesse tempo tem contaminado as nossas casas. Algo tem destruído as nossas casas. E esse é um momento de alerta. A gente tem que estar com o sinal ligado. Há uma guerra vindoura. E nós, aqueles que protegem a família, o lar, eu não tenho medo de falar perante câmeras, perante as pessoas que eu amo, família. Esse é um projeto de Deus desde o início. Foi algo extraordinário que Deus formou e vai se perpetuar nessa terra. Porque homem, lei nenhuma tem poder contra aquilo que Deus determinou dos céus para nós. Família é a instituição de Deus. Nós que consagramos, que estamos diante desse fato, vivemos o extraordinário todos os dias. Porque para o mundo isso é uma instituição falida, para nós é um milagre do Senhor. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai levantar um tempo em que as pessoas se ajuntarão, como diz o profeta, voltarão para os seus pais,
Quero ler mais esse texto bíblico em Levítico capítulo 14, a partir do verso 34. Irmãos, Deus tem lei para tudo. Procura na Bíblia, né, William que tem lei para tudo. Pastor Horácio. As seguintes leis a respeito do mofo nas casas. Essas leis deviam ser obedecidas depois que o povo de Israel tivesse entrado na terra de Canaã, que Deus lhe daria para ser deles. Quando Deus fizer aparecer mofo na casa de alguém, o dono irá falar com o sacerdote e dirá que descobriu mofo na sua casa. Antes de examiná-la, o sacerdote mandará que tirem tudo da casa. Senão tudo que estiver lá dentro será considerado impuro. Depois o sacerdote irá até a casa, examinará o mofo. Se houver manchas esverdeadas ou avermelhadas nas paredes, e se parecer que entraram nas paredes, então o sacerdote sairá da casa e deixará fechada 7 dias. No 7º dia ele voltará e examinará a casa de novo. Se descobrir que as manchas se espalharam pelas paredes, mandará que tirem as pedras em que este mofo e as joguem fora da cidade num lugar impuro. Mandará raspar as paredes de dentro da casa, e o reboco raspado será levado para um lugar impuro fora da cidade. Depois colocarão pedras novas no lugar das que foram tiradas e rebocarão de novo a casa. Se depois de fazer tudo isso aparecer mofo na casa outra vez, o sacerdote examinará. Se as manchas tiverem se espalhado pelas paredes e o mofo contagioso, essa casa está impura. Ela será derrubada e as pedras, a madeira, o reboco serão levados para um lugar impuro fora da cidade. Quem entrar na casa durante os 7 dias e estiver fechada ficará impura até o pôr do sol. E nesse tempo, se alguém se deitar na casa e comer ali dentro, deverá lavar a roupa que estiver vestindo. Mas se o sacerdote voltar e examinar a casa depois de rebocada e não encontrar mofo nas paredes, ele declara que essa casa está pura, pois o mofo desapareceu completamente. É isso que nós temos que pedir nesse tempo, que Deus haja nas nossas casas para tirar toda a contaminação que está impregnando os nossos lares. O mofo é um sinal de alerta que algo está acontecendo no secreto e nós não estamos vendo. Quando ele aflora nas paredes, é porque algo está acontecendo, uma infiltração, seja no teto, seja no piso, seja por fora das paredes. Algo tem contaminado as nossas casas. Se nós não estivermos alerta nesse tempo, o mofo se espalha e nós somos jogados para fora. É uma lei, é uma ordem. Cuide das suas casas. É extraordinário o homem que cuida da casa. Falo isso porque algumas vezes, a Ana Clara sabe, a gente mexe com algumas coisas de pintura e o mofo só sai se for tratado, raspado, arrancado. Tem que tirar, não tem jeito, tem que ir a fundo. E o primeiro passo para tirar essa contaminação que tem destruído as nossas casas, tem feito com que eu e você, pai, ficamos contra os nossos filhos, tem levantado os filhos contra os pais, é reconhecer. A palavra falou, vá até o sacerdote. É nós que temos que reconhecer que há algo. Não adianta eu chamar a pastor Eliane, o pastor Horácio para orar por mim, se eu não contar para eles que tem algo errado na minha vida. Casais, família, não escondam coisas que precisam ser tratadas. Lógico, com seus líderes de confiança, mas trate. Tem que tirar a sujeira, confessar, se humilhar, quebrantar.
O extraordinário começa quando eu admito minhas falhas e me arrependo. Para viver o extraordinário, ou a intervenção divina na minha casa, primeiro eu preciso me arrepender. Arrependimento move os céus. Arrependimento a gente dá abertura para que o Senhor abra algo em nós. Pano de saco, eu errei. Por que a gente tem dificuldade de falar que errou? Por que a gente tem dificuldade de confessar os nossos erros? Como a Ana Clara falou ontem usamos uma máscara, uma armadura, algo que nos protege. Irmãos, a gente é tratado demais quando a gente chama as pessoas para dentro da nossa casa e expõe a nossa vergonha, aquilo que é erro em nós, aquilo que a gente precisa ser tratado. A gente cresce porque a gente está confessando um pecado. E a segunda coisa, chamar o sacerdote. Deus precisa examinar, inspecionar a nossa casa todos os dias. Será que Deus tem inspecionado a nossa casa todos os dias? Será que quando a gente acorda pela manhã, Senhor, Deus Pai amado, toma conta do meu lar? Nós pedimos para Ele, toma conta do meu lar, mas não inspeciona, não olhe nada, só tome conta para que ninguém roube nada. Não precisa entrar não, fica de fora no portão guardando vigilantemente para que ninguém roube lá dentro. Senhor, entra na minha casa, vasculhe debaixo do tapete, tira o sofá, entra no quarto dos meus filhos, das minhas filhas, vê se tem algo, dá liberdade para o Espírito Santo, dá liberdade para Ele agir na casa. A gente está colocando o Espírito Santo, desculpa, né, Dudu, fazer um paralelo, como uma inspeção 24 horas na nossa casa. Mas é para guardar, mas às vezes não é a motivação certa. A motivação certa é ele entrar lá dentro, ver o que está acontecendo de errado. Lá em Salmo 139, o salmista nos fala: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado, guia-me pelo caminho eterno. E quando a gente vê o texto ali, fala que durou algum tempo, 7 dias, tem um tempo. Vamos deixar de ser imediatista. Se Deus quer ter uma intervenção em nossas vidas, todas as intervenções do Senhor geraram tempo. Quanto tempo que Noé ficou na arca? Quanto tempo que o povo andou no deserto? Quantos dias, quantas voltas Josué deu em volta da muralha? Nós queremos uma ação imediata, nós procuramos milagrosos, né? Vamos lá no milagroso. Ora aí para minha casa, amém, está salvo. Tem trabalho a ser feito. Você viu o que o sacerdote faz? Raspa a parede, vai lá fundo. Precisa saber o que tem machucado a nossa família, qual é o papel, ou o que está causando angústias dos nossos filhos contra nós. Porque os nossos filhos deixaram de nos amar como antes. Porque nós temos afastado da amizade com a nossa esposa. Porque a nossa esposa não nos vê mais como homem. Cura paliativa é paliativo. O Senhor tem que entrar na ferida e debridar ela, arrancar toda aquela carne podre, sujeira. Dá liberdade para que Deus entre na nossa família. Não se envergonhe. Uma vez o pastor Horácio pregou, não sei, viu pastor, você me recorda. O ano passado, na campanha de primícia, foi uma das palavras que mais mexeu comigo. A palavra do pastor Horácio falou assim: muitas vezes vai ter que expor a vergonha. Expor a vergonha.
Vai ter vergonha, bochicho, tudo, mas vai ter que expor a vergonha, porque aí nós seremos tratados. Porque Deus às vezes quer mexer no nosso ego. Deus quer intervir na nossa imagem, naquilo que a gente acha que é bom, na aparência. E a última, e não mais importante, é o processo. Ou a casa está limpa, ou a casa é derribada e feita de novo. Para Deus não existe meio termo. Quando o sacerdote entrava para examinar, se ele achasse alguma marca, alguma coisa, não está bom, vamos intervir, vai demorar mais um pouco para liberar aí a obra, mas vai ficar boa, não vai ter nada, as paredes vão estar novas, lá no final do processo vai cheirar bem, as pessoas vão ver vocês como referência. É lá no final do processo. Muitas vezes no início a gente já quer abrir e achar que está bom. Há um processo para que a intervenção do Senhor se cumpra nas nossas vidas. Deixa Ele edificar, deixa Ele trabalhar. E quando a gente vai lá ler a história do rei Asa e do rei Josafá, Deus enviou profetas para falar para eles que estava errado. O livro de Hebreus nos fala que às vezes Deus envia anjos às nossas casas e nós não tratamos bem. Aqueles que vêm são enviados do Senhor para nos ajudar na caminhada. Você que tem líder, você que está debaixo de cobertura, agradeça a Deus esses homens e mulheres que têm disponibilizado o seu tempo, carinho, coração para cuidar da sua casa. Eles são enviados de Deus para te ajudar no processo que o Senhor tem feito na sua casa. E lá no final, na glória, você vai lembrar desses homens e mulheres que se dedicaram para fazer com que a sua família reconhecesse o Senhor como Senhor e Salvador. Em que alicerce nós temos edificado a nossa casa? A palavra nos fala de uma casa edificada na areia. A areia é fácil. Você vem com o rodo, espalha a areia. Opa, eu mesmo vou terraplanar essa areia. Você logo tem um terreno visivelmente reto, que dá para construir. E constrói suas paredes, sua casa, pensando porque aquele terreno foi mais rápido. Nós estamos construindo, alicerçando a nossa família, a nossa casa no lugar certo. Mas quando vem as primeiras guerras, as primeiras batalhas, nós vemos a nossa casa cair em ruínas, porque nós não tivemos o tempo de preparação no terreno correto. A casa na areia vai cair. Um dia, num discipulado com o pastor Zezinho e Eliana, eles falaram para nós: ó, Maurício e Fernanda, depois de muito tempo, mais de 40 anos, nós temos vivido o melhor de Deus na nossa casa. E nós queremos rapidamente já fazer com que as coisas aconteçam. Há um processo para a gente chegar no melhor de Deus. Mas eles alicerçaram a casa deles aonde? Na rocha, na pedra, a pedra fundamental, a pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas, Jesus. Há uma música, quem não ouve, ouça música de crianças, elas falam com nós de maneiras impensáveis. A Fernanda vive chorando, escutando música de criança, tia Silvia, eu já vi várias vezes. Há uma música que fala assim, ó: se na família está Jesus, é feliz o lar. É uma música de criança, mas vocês entenderam o que está falando? Se na família está Jesus, a rocha, a pedra, o firmamento,
é feliz o lar. Por que às vezes nós estamos nos afastando do feliz de Deus, da alegria? É porque a nossa casa não está fundamentada em Jesus, e por isso as contaminações, os mofos têm entrado. Deus é um Deus de família. Nós vemos lá no começo, em Adão e Eva, em Abraão, em várias famílias Ele interviu. Ele interviu na família de Zaqueu, Ele interviu na família de Lázaro, de Marta e Maria. Ele interviu na família de Jairo, trazendo vida à filha dele. E até no final, no último momento, vai ler a Bíblia, meu irmão, e derradeiro, Ele interviu numa família, porque no livro de João nos fala que ele lá, sangrando, sofrendo, ele olha para Maria e fala assim, ó: eis aí o seu filho, eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, João cuidou de Maria. Ele não desampara uma família. Eu fico impressionado quando eu vejo quanto o Senhor ama, quando nós temos a hombridade de assumir a nossa casa, mesmo em momentos difíceis. O Senhor nunca nos abandona quando a gente decide que a nossa casa, o nosso lar vai andar com o Senhor. Se hoje isso é uma burocracia para o mundo, para mim não, isso é um valor, e valores são incorruptíveis. Ninguém pode quebrar essa aliança, só o Senhor pode quebrar aquilo que Ele instituiu no meu coração. Chame o Senhor para fazer parte, é extraordinário. Alicerce o lar do Senhor. E para finalizar, eu quero fazer um paralelo que o William falou. Até falei com ele aqui no final da palavra dele. Mostrei até o vídeo para ele. Naquela chuva de terça-feira passada, né? Até a Fernanda falou: ih, Maurício vai dar palavra isso. Eu vi a chuva começou e eu vi um passarinho, igual o William viu, um ninho. Mostrei para ele, eu filmei no poste. E a chuva veio. E ele não saiu, e eu estava preocupado com algumas coisas. Eu estava inquieto, preocupado, e veio a chuva. A Sara veio para o meu colo, e começamos a ver a janela. Eu filmei, a Fernanda falou: ih, vai dar palavra. E naquele momento Deus trabalhou no meu coração, que eu estava no melhor lugar do mundo e não estava dando valor. Aquele pássaro estava defendendo o que ele mais tinha de valor. Meu corpo estava ali, mas os meus pensamentos estavam em outro lugar. E quando eu estava no trabalho, eu queria estar em casa. Eu estava em casa pensando em outras coisas. Uma intervenção de Deus. E eu comecei a lembrar que a minha mãe, naqueles tempos, nós morávamos numa casa de telha Eternite, e muitos vazamentos por causa dos prédios, tadinhos. É o que ela podia fazer no momento. Só que quando começava a chover assim, sabe o que ela fazia? Ela dava uma panela na mão de cada um e brincava nós de catar goteira. Vamos ver quem pega mais goteira. E fazia daquilo algo maravilhoso, e a gente ficava correndo com as panelas. Eu creio que no coração dela, era uma maneira dela mudar o estado daquela casa, a maneira que nós olhávamos para ela como mãe, e aonde a gente estava morando, e a gente mudava, porque nós brincávamos, e aquilo era feliz. Eu e meus irmãos acabávamos se molhando com aquela água, e a chuva passava, e a gente estava ali, vivo, uma família, amando uns aos outros. E nós temos tudo e não damos valor àquilo que Deus tem colocado. Casa, móveis, trabalho, comida, condições. Isso é extraordinário. Vai lá na rua visitar uma pessoa que está em situação de rua, se ela não queria estar no seu lugar. Ah, ele está lá, sabe por que está lá? Porque demônios têm agido naquela vida. Não é uma situação que o ser humano normal quer ficar. E nós estamos no melhor lugar. E de repente eu fui, mudei o ambiente. A gente colocou o som da festa, porque a Sara não fala 1000 graus, ela fala som da festa.
E nós começamos a dançar. E de repente a chuva parou. E Deus falou comigo, é isso. Dá valor àquilo que Deus te deu mais maravilhoso, essa família. Nós somos poucos aqui, mas muitos no céu, porque anjos do Senhor estão rodeando, protegendo a cada casa aqui representada. Nós sabemos que tem maridos trabalhando, mulheres dos afazeres, mas nós estamos aqui orando para uma intervenção divina na nossa igreja, nas nossas casas, em Araguari, no mundo, para que as famílias se voltem ao Senhor. Como o pastor Juliano falou, uma das funções, rudimento da igreja é cuidar da família. É o primeiro alicerce. Se nós queremos ter uma igreja extraordinária, a minha casa tem que refletir a igreja El Shaddai, lá no bairro Madrid. Aonde nós estamos, nós temos que refletir aquilo que o Senhor quer sobre nossas vidas. Queria convidar o pessoal do louvor. Será que a nossa casa está alicerçada no lugar correto? Extraordinário vai ser quando aquilo que a Maria Fernanda falou no começo: decida, mundo, o que vocês querem, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, irmãos, eu sei que tem sido tempo de lutas, de guerra, onde a família tem sido bombardeada. Mas nós, aqueles que guardam a palavra do Evangelho, temos que ressuscitar no nosso coração a fé. Muitas vezes a nossa fé está mofada. Debaixo de tanta coisa, a nossa fé ficou lá atrás. Hoje é dia de nós reconhecermos que o Senhor quer fazer uma limpeza em nós. E a primeira limpeza, o primeiro passo, é reconhecer que nós precisamos de tratamento. Colocar nossos corações diante do Senhor, para que Ele possa fazer o impossível, nós temos que reconhecer que nós precisamos ser consertados. Pano de saco. O extraordinário vai acontecer quando nós, aqueles que carregam o Evangelho, fomos humildes, quebrantados, ao ponto do Senhor entrar na nossa casa e fazer uma grande mudança no nosso lar. Sabe, nós temos deixado as pequenas práticas. Abraçar nossos filhos. Parece que é vergonhoso a gente abraçar nossos filhos. Eu lembro que era orgulho para mim andar na rua e as pessoas falassem, ó, lá vai o neto do seu Joaquim. Descendência. Nós temos vergonha de caminhar com a nossa esposa como dois namorados, como a gente vê o pastor Zé e Eliane. Ser simples. Não exigir tantas coisas de Deus, mas exigir que Deus esteja na nossa casa. E quando a gente for orar, falar para Ele, Senhor, entra no nosso quarto, faz um lugar de paz. Remove e ajuda os nossos filhos, Deus, a reconhecer, a ter um encontro com o Senhor, Deus. Que a nossa sala, Deus, seja um ambiente para receber as pessoas e falar do Teu nome, Deus. Que na nossa cozinha tenha a Tua provisão, aquilo que nós precisamos, Deus. Que o nosso quintal seja o nosso jardim secreto, Deus, onde nós possamos ter um encontro com o Senhor, Deus.
que a nossa casa reflita a igreja nessa terra, Deus. Que as pessoas, quando passarem pela porta, olhem e falem: essa casa é tão simples, mas tem algo diferente. Essa casa é tão simples, mas é tão bonita. O maior testemunho que eu tenho para a igreja não é de um homem valente, um homem forte, um homem... Mas um dia uma pessoa me falou: Maurício, é tão bonito como você trata a sua família. Porque o meu sonho, desde quando eu era pequeno, era ter uma família. Tudo que eu vi minha mãe sofrer, eu não queria, eu orava, eu pedia para Deus. E Deus é maravilhoso. Desde o dia que eu entrei aqui nessa igreja, eu conheci minha esposa, eu tenho uma família, e eu luto todos os dias por essa família. Esse tem que ser o nosso papel. Nós não somos super-homens, super-mulheres, mas com o poder do Senhor e com a ação, a intervenção de Deus, coisas extraordinárias vão acontecer. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. O Ministério do Louvor vai nos dirigir uma canção, e conforme o Senhor for ministrando ao seu coração, receba visitação do Espírito Santo. Glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada em nós. Glorificaremos ao Senhor. Se você pode nesse momento, se ajunte com a sua casa, olhe para eles, fale isso para ele. A rocha em quem minha casa está firmada, Ele. Olhe para essa pessoa extraordinária que Deus colocou ao seu lado. O amor que alcançou a minha casa, Ele. A rocha em Vai quem ficando de minha pé agora, casa vamos está louvando ao Senhor. firmada, Coloque-se de pé, em fé, em confiança, em força. O amor que alcançou a minha casa, Ele, meu Jesus, eu te entrego minha vida. Deixa o Senhor entrar, deixa Ele arrancar. Te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor. Deixa Ele entrar. Te serviremos com amor, meu Jesus. Eu te entrego minha vida. Deixa Ele examinar, deixa Ele fazer mudança. Minha família, Vai arrancar o que precisa ser arrancado. eu e minha casa, Senhor. Te serviremos com amor. Aleluia. Em quem minha casa está firmada.
Cante essa canção. Ele, o amor que alcançou a minha casa. Ele, vamos dizer isso? A rocha em quem minha casa está firmada. E o amor que alcançou fé. a minha casa. Ele alcançou a sua casa. A rocha em que minha casa está firmada. O amor que alcançou a minha casa. Meu Jesus, eu te entrego. Ele é o sacerdote. Te dou meu lar, minha família. Tudo é teu, tudo é Eu e minha casa, Senhor, te serviremos teu. O com extraordinário. meu Jesus, eu te entrego minha vida. Te dou meu lar, minha família. Eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Jesus, eu te entrego minha vida. Te dou meu lar, minha família. Eu e minha casa, Senhor, Aleluia. te serviremos Sabe, Deus é maravilhoso. com amor. Às vezes a gente acha que a gente não está vivendo o extraordinário. Sabe, Cláudia e Karina, quando eu entrei nessa igreja aqui, quando eu comecei a caminhar, e via vocês e vejo vocês cuidando dos seus filhos, isso é extraordinário. Eles estão aqui dentro, guardados. Eu via cada vez que o Dudu vinha aqui falar que um dos seus irmãos tinha voltado para o Senhor. A alegria que havia no coração dele em ver a família dele voltando para Deus. A gente precisa entender que nós vivemos o extraordinário. A gente está em poucos aqui hoje é como célula. Deus vai fazer algo maravilhoso aqui enquanto as minhas faz. Eu queria aproveitar que nós estamos em família e glória a Deus por esse casal que está aqui tão abençoado. Pastor Liana, Pastor Zezinho, em nome de Jesus, ele trouxe o óleo. Vocês são uma família modelo para nós. Queria que as famílias viessem, vocês só ungissem as famílias. Pastor Horácio também, se quiser ungir aqui com a gente, vamos ungir as famílias aqui, para a gente sair daqui respaldado por uma família que está fundamentada. Você vai vir pelo meio do corredor, eles vão ungir, você vai levar essa bênção para sua casa, para sua família, porque a unção na imposição de mãos é muito grande. Os sacerdotes estão aqui e Deus vai usar a vida deles, em nome de Jesus. Vem cá, William, vem cá, Ana Clara, ajudar também. O Juliano está aí, Fernanda, vem cá. Conforme você vai passando, eles vão orando, vão entregando para você uma bênção. Receba. Quem tiver só em família pode vir. Ser a nossa casa
Aleluia. Você que recebeu essa oração como família, saiba que a sua casa é o extraordinário de Deus nessa cidade. A sua família é intervenção de Deus para que os propósitos do Senhor se cumpram nesse tempo, e a sua geração verá o melhor do Senhor, em nome de Jesus. Aplauda Ele. Que Deus abençoe a todos, vai em paz, e amanhã continuamos com a campanha. Vai na bênção.